Eu vou te falar 5 passos para você conquistar uma autoconfiança inabalável. Eu costumo dizer que a autoconfiança é a base de tudo. Você precisa confiar no seu próprio potencial para que você consiga seguir o teu caminho rumo aos teus sonhos, aos teus objetivos. E antes de te falar sobre esses 5 passos, eu vou te contar brevemente sobre a minha história. Eu me formei em contabilidade em 2008 e eu trabalhei por 6 anos numa empresa como contadora responsável. No começo eu gostava muito de trabalhar com contabilidade, eu gostava daquela rotina, eu gostava de trabalhar naquele mundinho, eu e o computador, eu gostava muito daquilo. Só que com o tempo aquilo foi me cansando, eu precisava trabalhar demais para me cumprir com todas as obrigações. Então às vezes eu trabalhava 10 horas por dia, trabalhava no sábado. Eu tenho uma filha e eu lembro que eu não tinha mais tempo para minha filha. Eu chegava em casa estressada, chegava em casa cansada. Eu lembro que eu vivia correndo, vivia com o prazo acabando. Tava sempre com o prazo no limite. E isso estava me fazendo mal, isso já estava começando a afetar os meus relacionamentos. Não só com a minha filha, mas de uma maneira geral. Por quê? Porque eu só me preocupava com o trabalho, eu me estressava muito, eu me incomodava demais com aquela situação. E o que aconteceu? Eu queria muito mudar, eu estava muito insatisfeita com aquela situação, só que eu tinha estudado para aquilo, eu só sabia fazer aquilo e eu não tinha a menor ideia do que fazer. Foi então que em 2014 eu ouvi falar pela primeira vez em coach. E eu lembro que eu gostei tanto disso que eu fui procurar uma certificação, fui procurar um treinamento para me conhecer mais o que era coach. E eu fiz a minha certificação em junho de 2014, só que eu saí da certificação com um dilema. E agora o que eu faço da minha vida? Eu tenho uma certificação de coach, mas eu continuo dependendo financeiramente da contabilidade. E eu fiquei em 6 meses como uma barata tonta. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não queria mais ser contadora, aquilo já tinha me cansado, eu já estava muito estressada. Eu ia para o trabalho, não via a hora de voltar para casa, porque eu estava realmente muito cansada daquela vida agitada, daquela vida corrida. Só que eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer uma transição de carreira, eu não sabia como abandonar aquilo, porque eu estava dependendo financeiramente da contabilidade e eu não sabia o que fazer. Eu lembro muito bem que em outubro do mesmo ano, eu entrei em contato com o meu trainer da certificação, que é o Antenor Bittencourt, e eu fiz um processo de 5 sessões com ele. Esse processo foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu entendi como que eu poderia fazer para aos poucos, passo a passo, conseguir fazer a minha transição de carreira. A partir daquele momento eu comecei a atender, eu comecei a fazer palestras, eu comecei a fazer treinamentos e 10 meses depois eu abandonei definitivamente a contabilidade e hoje eu vivo exclusivamente de coach. Hoje eu trabalho somente no mundo online, todos os meus clientes eu atendo de forma online, eu faço treinamentos também dessa maneira, então fica muito mais fácil eu conseguir chegar a mais pessoas. Eu atendo hoje pessoas do Brasil inteiro, o que me deixa muito feliz, porque eu consigo impactar a vida de muitas pessoas, mesmo não estando perto fisicamente. E eu quero então compartilhar contigo essas 5 dicas para você conseguir aumentar a tua autoconfiança, para você conseguir conquistar uma autoconfiança inabalável. Eu li sobre uma pesquisa que diz que cerca de 80% das mulheres não se importam com a sua autoconfiança. Isso não significa que todas elas têm problema com falta de autoconfiança. Não é isso, apenas elas não se preocupam. Mas o que acontece? No nosso dia a dia é normal a gente encontrar dificuldades, a gente encontrar desafios e muitas vezes quando você não cuida da tua autoconfiança, o que acontece? Você vai caminhando, tem dificuldade, tem mais dificuldade, você vai se desmotivando, aquela autoconfiança está fazendo falta. Então por isso que é essencial você ter esse presente, você ter essa consciência que você precisa sim cuidar de você precisa sim cuidar da tua autoconfiança. O primeiro passo que eu quero te falar hoje é para você valorizar os seus pontos fortes. Você conhece de verdade quais são os teus pontos fortes? Eu li um livro chamado Descubra os Seus Pontos Fortes.
Nesse livro, o autor fala que nós fomos educados a corrigir as nossas fraquezas, desde pequenos, seja pela nossa família, seja pela escola, seja pela sociedade, pelo nosso trabalho. As pessoas, de uma maneira geral, estão sempre nos pedindo para corrigir alguma coisa, ou porque nós não conseguimos falar em público, ou porque nós temos dificuldade de nos comunicar, ou porque nós não conseguimos vender. A gente sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que o que acontece? Quando nós nos focamos somente naquilo que a gente não tem, nas nossas fraquezas, aquilo acaba potencializando, porque o nosso radar fica ali e parece que a nossa vida fica girando em torno daquela deficiência. Então, por isso que eu te convido a refletir sobre as tuas qualidades, as tuas habilidades especiais, no que você é boa de verdade. E esse livro que eu falei, ele traz um teste, e você só consegue fazer o teste se você comprar o livro, porque na contracapa tem um código que você raspa e acessa um site para conseguir fazer o teste. O resultado deste teste são os teus 5 pontos mais fortes. O resultado, ele costuma ser revelador. Eu fiz esse teste lá em outubro de 2014, quando eu fiz o processo com o Antenor, foi ele que me indicou. Num primeiro momento eu olhei aquilo e eu questionei, mas será que eu tenho mesmo isso? E ele conseguiu me ajudar, ele me auxiliou a enxergar aquilo de verdade. Então hoje eu tenho muito bem claro isso, eu tenho muito bem claro quais são os meus pontos fortes. E eu foco nisso, porque quando você foca naquilo que você tem de bom, você potencializa. Porque os teus pontos fortes, eles são algo natural teu. É tão comum para você fazer aquilo que muitas vezes você nem dá valor, porque é natural, você sempre fez aquilo. Mas é importante você ter esse olhar, você valorizar aquilo que você tem de bom, você potencializar. E daí, você já pensou quais são as tuas habilidades, quais são os teus pontos fortes? Comece a se perceber daqui para frente, comece a analisar quais são as tuas habilidades especiais, no que você é boa de verdade, para você valorizar isso, para você potencializar. E essa é uma chave bem importante para você desenvolver a tua autoconfiança e conquistar uma autoconfiança inabalável. A segunda dica que eu quero te falar é para você se aproximar de pessoas positivas, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Eu lembro que quando eu escutei essa frase pela primeira vez, eu questionei, mas será que eu sou a média das pessoas com quem eu mais convivo? E eu fiquei pensando sobre isso durante um tempo. Mas reflete comigo. Imagine você convivendo somente com pessoas negativas, pessoas depressivas. O que vai acontecer? Com o tempo, você vai querer cortar os teus pulsos. Por quê? Porque aquilo é contagiante. Se você só conversa com pessoas que reclamam, com pessoas depressivas, com pessoas que estão com a energia muito baixa, isso também vai acabar te influenciando. Então, por isso que eu te convido a refletir sobre as pessoas que você tem ao teu redor e se aproximar mais de pessoas positivas, a conversar mais com pessoas entusiastas. Não é verdade? Quando uma pessoa bem-humorada chega num lugar, aquela pessoa alto astral, aquela pessoa entusiasta, ela contagia ou não aquele ambiente? Pense nisso. Então, por isso que eu te convido a refletir sobre isso. Quem são as pessoas que você está convivendo? Com quem que você está conversando? Comece a se aproximar de mentores. Comece a se aproximar de pessoas que você admira. E muitas vezes, essas pessoas que você admira, você não consegue o contato com elas tão rapidamente, ou não consegue conversar no primeiro momento, e tá tudo bem. Então siga essas pessoas, saiba o que essas pessoas estão fazendo, entenda como que elas conseguiram chegar lá no sucesso, como que elas conseguiram percorrer esse caminho. O Anthony Robbins, ele fala no livro Poder Sem Limite a importância da modelagem. O que é isso? Modelagem é quando você elege algumas pessoas que você admira e procura entender o que elas fizeram para chegar lá, o que elas fizeram para chegar naquele sucesso
que você também gostaria de ter. E assim você vai seguindo os passos dela, você vai seguindo os exemplos dela. Ok? Então essa foi a segunda dica para você se aproximar mais de pessoas positivas. A terceira dica que eu quero te dar nessa aula de hoje é para você ter sonhos. Quais são os teus sonhos? Todas as pessoas de sucesso que eu conheço têm sonhos. Todas as pessoas de sucesso que eu conheço têm metas. E você tem? Quais são as metas que você tem para esse ano? Quais são as metas que você tem para daqui 5 anos? Você tem muito bem claro isso? O Conrado Adolfo, ele costuma dizer que o nosso cenário ideal, aquilo que a gente quer para a nossa vida, é como se fosse um castelo. Você precisa olhar lá na frente e enxergar esse castelo com riqueza de detalhes. Então por isso que eu te convido a pensar sobre as tuas metas e é muito importante também você estabelecer várias metas, uma meta para cada área da tua vida, para você conseguir o equilíbrio, porque sucesso sem felicidade é fracasso. Então é importante você cuidar de todas as áreas, porque senão, se você se dedicar somente ao teu lado profissional, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai conseguir atingir o sucesso, você se dedicou, você vai atingir. Só que você vai chegar lá com aquela sensação de que falta alguma coisa. Por quê? Porque você não cuidou dos teus relacionamentos, você não cuidou da tua família. Então por isso que é importante você manter esse equilíbrio, uma meta para cada área da tua vida. E outra dica bem importante, sonhe alto, imagine tudo que você quer para a tua vida, porque quando você acredita de verdade que aquilo é possível, você consegue se mover. Isso vai fazer com que você se fortaleça, vai fazer com que você desenvolva essa tua autoconfiança. Então tenha sempre presente o que você quer para a tua vida, quais são os seus sonhos, quais são as tuas metas, tenha claro isso. Eu assisti uma palestra do Roberto Chinichiki e ele falou nessa palestra, ele fez uma analogia muito interessante. Ele falou que a nossa mente é como se fosse um taxista. Você não pode entrar num táxi e falar para ele vá para frente. Se você fazer isso, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo e não vai chegar no teu destino porque você não falou, não tem como ele saber. Como que você faz isso com a tua mente? Como que você não tem claro o que você quer para a tua vida? E quanto mais claro, mais fácil é para você seguir isso. Clareza é poder. E se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Você anda em círculos. Meu grande mentor, o Jerônimo Temel, ele costuma dizer que a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. Todos os dias você abre o saco, pega uma pecinha para montar o teu quebra-cabeça. Só que se você não sabe o que você quer, se você não tem claro esse cenário ideal, qualquer pecinha serve. E daí? Quais são as tuas metas? Coloque no papel, tenha claro isso, tenha muito claro o teu cenário ideal, o castelo que você quer montar para a tua vida. O quarto passo para você aumentar a sua autoconfiança é você cuidar dos teus pensamentos. É muito importante você cuidar disso, você treinar a tua mente para ver o lado bom das coisas. Imagine 2 senhoras que chegaram aos 70 anos. Uma delas imaginou assim: nossa, eu já cuidei dos meus filhos, eu já cuidei do meu marido, eu já cuidei de todo mundo, só me resta morrer, eu já fiz a minha parte, eu já ajudei todo mundo que precisava ajudar. A outra senhora, por sua vez, também pensou assim: bah, eu já ajudei meu marido, já ajudei meus filhos, já ajudei meus netos, agora eu vou cuidar de mim, agora chegou a hora de eu realizar os meus sonhos, eu vou pular de paraquedas, que é o sonho da minha vida. Veja a diferença, você percebe? 2 histórias parecidas, só que uma enxerga o lado ruim da vida, a outra consegue ver o lado bom. E é justamente isso que eu quero te falar, para você cuidar dos teus pensamentos, porque pensamento gera sentimentos e os sentimentos geram ações. Ou seja, se você tiver muitos pensamentos negativos, isso vira um círculo vicioso e as tuas ações serão baseadas nisso. E uma maneira de você conseguir mudar, quebrar esse padrão, é você, em primeiro lugar, você ter essa consciência, porque muitas
vezes as pessoas são negativas. De uma maneira geral, as pessoas elas têm essa tendência de reclamar mais, de ver mais o lado ruim das coisas. A primeira coisa que você tem que fazer para você mudar, quebrar esse padrão, é você tomar essa consciência, você perceber que você é uma pessoa negativa ou não. Se você perceber isso, a segunda coisa é entrar em ação, é fazer alguma coisa para você realmente se policiar e você realmente mudar isso. Uma dica bem interessante que eu vou te falar aqui, que eu falo para as minhas clientes, e eu tenho muitos cases de sucesso, várias e várias clientes minhas já fizeram isso e tiveram muitos resultados positivos. Eu tenho uma, inclusive, que me disse: Ana, eu mudei 100% depois que eu fiz o que você sugeriu. E eu vou te falar aqui exclusivamente para você também quebrar esse padrão e para você começar a se doutrinar para ser uma pessoa mais positiva. Porque você é aquilo que você pensa. E se você tem pensamentos negativos a teu respeito, como que você vai desenvolver a tua autoconfiança? Faz sentido? A dica que eu quero te dar é para você criar uma âncora, fazer uma associação para você se disciplinar e quebrar esse padrão. Uma maneira para você fazer isso é você colocar uma pulseira no braço, como essa aqui, pode ser uma pulseira elástica, para você fazer essa âncora. E daí você vai associar essa âncora àquilo que você quer mudar. Âncora é algo externo que faz você ter um estímulo interno. E você vai fazer a seguinte associação: cada vez que você se perceber tendo pensamentos negativos, você vai dar uma puxadinha nessa âncora, de leve. A ideia não é você se machucar, é somente você mandar uma mensagem para tua mente que você quer mudar aquilo. Você dá uma puxadinha e pensa em algo bom, pensa em algo agradável, pensa na tua família, pensa num lugar legal, pensa nos teus filhos, para quebrar aquele padrão. Cada vez que você se perceber tendo pensamentos negativos, dá uma puxadinha e pensa em algo bom. Claro que no começo você não vai lembrar o tempo inteiro, e é normal, porque aquilo não é um hábito ainda, e tá tudo bem. Faça sempre que lembrar. Quanto mais você fizer, mais você vai se fortalecer e mais você vai lembrar, ok? Essa é uma maneira extremamente poderosa para você se disciplinar a ter pensamentos melhores, para você fortalecer a tua autoconfiança, para você acreditar mais no teu próprio potencial. E a quinta dica que eu quero te falar para você construir uma autoconfiança inabalável é você fazer diferente, é você pegar todas essas dicas e colocar em prática, porque nada adianta você escutar uma dica, achar ela bacana e não fazer. Adianta muito pouco nesse caso. Nesse caso você vai cair na armadilha do conhecimento. Você sabe como resolver, mas não faz. Então saia da zona de conforto, faça diferente, teste, veja o que funciona para você, adapte no teu dia a dia. Bah, Ana, eu não consegui fazer com a pulseira, ok, pense em uma outra maneira para você fazer isso, crie uma outra âncora, pode ser uma imagem, pode ser uma foto, qualquer coisa que te lembre aquilo que você quer mudar, ok? Então vai lá e faça pequenos passos na direção certa, pequenos passos rumo ao teu objetivo, um passo de cada vez, para você conquistar a tua autoconfiança inabalável. Tudo de bom para você. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final. Um super beijo para você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.